Olá! Se você está assistindo esse vídeo, talvez seu coração esteja partido agora. Talvez você ainda esteja tentando entender como chegou a esse ponto, ou como vai conseguir seguir em frente depois de tudo que viveu. Quero que saiba que você não está sozinha. Milhares de mulheres já passaram pelo mesmo choque, pela mesma dor que você está sentindo agora. E hoje, elas estão não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Hoje, vou compartilhar com você histórias reais de mulheres que, assim como você, enfrentaram o fim de relacionamentos tóxicos e descobriram um poder interior que nem sabiam que possuíam. E vou te mostrar como elas conseguiram não apenas superar o choque inicial da separação, mas como se reinventaram e construíram uma vida ainda mais bela e significativa. Você já se perguntou como seria acordar um dia e não sentir mais aquela dor constante no peito? Como seria olhar no espelho e realmente gostar da pessoa que está vendo? Fique comigo até o final, porque a jornada que vou compartilhar pode ser exatamente o mapa que você precisa para encontrar seu próprio caminho de volta à felicidade. Antes de começar com nossas histórias inspiradoras, quero validar o que você está sentindo agora. A dor da separação, especialmente após um relacionamento tóxico, é uma das experiências mais devastadoras que alguém pode enfrentar. Estudos mostram que os efeitos emocionais de relacionamentos abusivos podem ser comparados aos do trauma complexo. Você pode estar se sentindo perdida, sem chão, questionando seu valor, sua identidade. Talvez você esteja sentindo um misto de alívio e medo. Alívio por não precisar mais andar em cascas de ovos, por não precisar mais diminuir sua luz para não ofuscar alguém. Mas também medo. Medo do desconhecido, medo da solidão, medo de nunca mais conseguir confiar ou amar novamente. Saiba que cada uma dessas emoções é válida. Cada lágrima que você derrama é parte do seu processo de cura. Vamos conhecer a história de Ana. Ana tinha 34 anos e estava casada há 8 quando percebeu que seu casamento havia se tornado uma prisão emocional. No início, tudo parecia um conto de fadas. Seu marido era atencioso, carinhoso, e ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Primeiro vieram as pequenas críticas, sobre sua roupa, seu peso, o modo como ela falava. Depois, o isolamento gradual de amigos e familiares. Eles não gostam de mim, ele dizia. Eles querem nos separar. E Ana, por amor, foi cedendo, se adaptando, se moldando para caber nas expectativas dele. Aos poucos, ela foi perdendo sua identidade. A Ana vibrante, cheia de sonhos e planos para o futuro, foi sumindo, dando lugar a uma mulher que vivia com medo de desagradar, de fazer algo errado, de provocar mais uma explosão de raiva. A gota d'água veio quando, após uma discussão sobre ela querer voltar a estudar, ele quebrou objetos pessoais dela que tinham valor sentimental, incluindo um colar que havia sido de sua avó. Naquele momento, algo despertou dentro dela, um clarão de consciência. Foi como se eu tivesse saído do meu corpo e me visto de fora, conta Ana. Vi uma mulher apavorada, diminuída, vivendo uma vida que não era a sua, e me perguntei, é isso que quero para mim pelos próximos 30, 40 anos? É esse exemplo que quero dar para minha sobrinha sobre o que é amor? Ana buscou ajuda. Primeiro, numa amiga de confiança que já havia percebido os sinais do relacionamento abusivo. Depois, num grupo de apoio para mulheres em situações semelhantes e, finalmente, numa terapeuta especializada em trauma. O processo não foi fácil. Quando Ana finalmente encontrou coragem para pedir o divórcio, o marido alternava entre promessas de mudança, manipulação emocional e ameaças. Os primeiros dias após a separação foram os mais difíceis. Eu me lembro de acordar e sentir uma dor física, como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Por mais tóxico que fosse o relacionamento, era o que eu conhecia. Era a minha zona de conforto,
por mais desconfortável que fosse. Eu tinha padrões de comportamento, tinha uma vida estruturada ao redor daquele casamento. De repente, tudo isso desapareceu. O choque inicial foi avassalador. Ana conta que passava horas encolhida no chão do banheiro, chorando até não ter mais lágrimas. Tinha momentos em que duvidava de sua decisão, em que se perguntava se não estava exagerando, se não deveria ter dado mais uma chance. Foi nesse momento que as ferramentas que ela havia aprendido no grupo de apoio se tornaram essenciais. Primeiro, Ana começou a praticar o reconhecimento e aceitação da sua realidade. Ela mantinha um diário onde registrava não apenas seus sentimentos, mas também os incidentes de abuso que havia normalizado durante anos. Esse processo foi doloroso, mas crucial para quebrar o ciclo de dúvida e culpa que frequentemente leva muitas mulheres de volta a relacionamentos abusivos. Toda vez que eu sentia saudade ou começava a romantizar o passado, eu lia aquelas páginas. Lia sobre os dias em que tinha medo de voltar para casa, sobre as noites em que chorava silenciosamente para não acordá-lo e provocar mais uma discussão. Lia sobre como tinha desistido de sonhos, de amizades, de partes de mim mesma para tentar fazer aquele relacionamento funcionar. O segundo passo foi recuperar sua autoestima e autonomia. Ana começou a reconectar com partes de si mesma que havia perdido durante o casamento. Voltou a pintar, um hobby que havia abandonado porque o marido achava perda de tempo. Retomou contato com amigos. Matriculou-se num curso de especialização que sempre quis fazer. No início, tudo me dava medo. Eu tinha medo de tomar decisões erradas, medo de não ser capaz, medo de decepcionar pessoas. Percebi que havia internalizado tanto as críticas dele que agora eu mesma me sabotava. Minha terapeuta me ensinou a identificar esses pensamentos e questioná-los. De quem é essa voz na sua cabeça? Ela me perguntava. E quase sempre era a voz dele, não a minha. O terceiro e mais transformador passo foi a construção de uma nova identidade e propósito. À medida que Ana se redescobria, ela também encontrou um novo significado para sua experiência. Ela começou a participar mais ativamente do grupo de apoio, desta vez não apenas para receber ajuda, mas para oferecer apoio a outras mulheres que estavam no início da jornada. Eventualmente decidiu mudar de carreira, de analista financeira para assistente social, trabalhando especificamente com vítimas de violência doméstica. Descobri que podia transformar minha dor em propósito, que toda aquela experiência terrível podia servir para algo maior do que eu mesma. Quando você ajuda outra pessoa a encontrar sua própria força, você também reafirma a sua. Hoje, 3 anos após a separação, Ana diz que mal reconhece a mulher que era. Não porque seja uma pessoa completamente diferente, mas porque finalmente voltou a ser quem sempre foi, antes que o abuso emocional a fizesse esquecer. Eu tenho dias difíceis, claro. Tenho cicatrizes emocionais que provavelmente sempre estarão comigo. Mas agora sei que essas cicatrizes são marcas da minha força, não da minha fraqueza. São provas de que enfrentei algo devastador e sobrevivi. Continue assistindo para conhecer a história de Patrícia, cuja jornada de superação começou de uma maneira completamente diferente, mas igualmente inspiradora. Patrícia tinha 42 anos, 2 filhos adolescentes e estava casada há quase 2 décadas quando descobriu a traição do marido. Não foi a primeira vez, mas algo dentro dela disse que seria a última. Eu passei anos acreditando que precisava manter meu casamento a todo custo, principalmente pelos meus filhos. Vinha de uma família tradicional, onde divórcio era visto como fracasso. Além disso, eu tinha parado de trabalhar quando meu primeiro filho nasceu e tinha medo de não conseguir me sustentar. A dependência financeira era apenas uma das correntes que a mantinham presa naquele relacionamento. A outra era o medo de decepcionar a todos, filhos, pais, amigos, até mesmo o marido. Patrícia havia passado tanto tempo colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias,
que já não sabia mais identificar o que ela mesma queria ou precisava. O choque da separação para Patrícia veio acompanhado de um profundo senso de fracasso e preocupações práticas avassaladoras. Como sustentaria seus filhos? Onde moraria? Como enfrentaria os julgamentos da família e dos amigos? Nos primeiros dias eu não conseguia nem pensar direito. Era como se meu cérebro estivesse em curto-circuito, pulando de um medo para outro, de uma preocupação para outra. Foi sua irmã quem a convenceu a procurar ajuda, não apenas emocional, mas também prática. Patrícia começou a participar de um grupo de apoio em sua igreja e, ao mesmo tempo, buscou orientação jurídica sobre seus direitos no divórcio. O grupo da igreja foi minha salvação. Lá eu encontrei mulheres que tinham passado pelo mesmo que eu e tinham não apenas sobrevivido, mas encontrado uma nova vida. Elas me mostraram que eu não estava sozinha, que não era fraca por estar sofrendo e que também não seria fraca por escolher minha felicidade acima de um casamento que já não me nutria mais. Assim como Ana, Patrícia passou por um processo de redescoberta. Mas seu caminho teve desafios particulares. Ela precisou não apenas reconstruir sua identidade e autoestima, mas também aprender habilidades práticas para sua nova vida como mulher independente. Eu nunca tinha administrado as finanças da casa. Nunca tinha nem mesmo pago uma conta ou feito uma transferência bancária. Tudo isso era trabalho de homem, como meu marido costumava dizer. De repente, eu precisava aprender tudo isso enquanto ainda tentava processar o fim do meu casamento e apoiar meus filhos, que também estavam sofrendo. Patrícia conta que o que a ajudou a lidar com o choque inicial foi segmentar os problemas e lidar com um de cada vez. Minha conselheira na igreja me ensinou a técnica dos 3 minutos. Quando eu me sentia sobrecarregada, eu parava tudo, respirava fundo e escrevia por apenas 3 minutos todas as preocupações que estavam na minha cabeça. Depois, eu separava essas preocupações em 3 categorias. Coisas que eu podia resolver agora, coisas que precisariam de tempo e coisas sobre as quais eu não tinha controle. Isso me ajudou a focar minha energia onde ela realmente poderia fazer diferença. Gradualmente, Patrícia foi reconstruindo sua vida. Ela fez um curso técnico de contabilidade, conseguiu um emprego em um escritório e, para sua surpresa, descobriu que tinha um talento natural para os números que nunca havia explorado. Seus filhos, que ela tanto temia decepcionar, mostraram uma resiliência que a surpreendeu. Eles me disseram que preferiam ver a mãe feliz sozinha do que infeliz acompanhada. Foi como se me dessem permissão para pensar em mim mesma pela primeira vez em décadas. Hoje, 5 anos após a separação, Patrícia é supervisora no escritório onde começou como assistente. Ela comprou sua própria casa, menor que a anterior, mas que, segundo ela, tem a minha cara do jeito que eu sempre quis. Seus filhos estão na faculdade e mantêm uma relação civilizada, embora distante, com o pai. Eu nunca imaginei que seria mais feliz aos 47 anos do que era aos 27. Nunca pensei que seria capaz de construir uma vida totalmente nova na meia-idade. Mas aqui estou eu, e posso dizer honestamente que sou grata por tudo, inclusive pela dor que me forçou a sair da minha zona de conforto e descobrir minha verdadeira força. Qual parte dessa história ressoa mais com você? Você se identifica mais com Ana, que precisou reconhecer o abuso emocional e reconstruir sua identidade? Ou com Patrícia, que enfrentou o medo da independência financeira e o peso das expectativas externas? Compartilhe nos comentários. Você já deve ter percebido que, apesar de suas histórias serem diferentes, Ana e Patrícia compartilham alguns elementos importantes em suas jornadas de superação. Ambas precisaram reconhecer a realidade da situação, por mais dolorosa que fosse. Buscar ajuda externa, seja de amigos, grupos de apoio ou profissionais. Redescobrir sua identidade fora do relacionamento. 4. Transformar a experiência dolorosa em algo significativo. Agora quero falar diretamente sobre como lidar com o choque inicial da separação. Esse momento em que o mundo parece desabar e você mal consegue respirar.
quanto mais planejar o futuro. O choque da separação não é apenas emocional, ele é físico, mental e até mesmo neurológico. Estudos mostram que nosso cérebro processa a dor de uma ruptura relacional de maneira similar à dor física. É por isso que você pode sentir sintomas como falta de ar, dores no peito, insônia, perda de apetite ou até mesmo uma sensação de dissociação, como se estivesse observando sua vida de fora. Essa resposta física é normal. Seu corpo está reagindo a uma ameaça percebida, a perda de uma conexão que, mesmo sendo tóxica, representava segurança e familiaridade. O primeiro passo para lidar com esse choque é reconhecer que essas reações são naturais e temporárias. Quero compartilhar com você algumas estratégias práticas que ajudaram mulheres como Ana e Patrícia a atravessar esse primeiro momento tão difícil. Estabeleça uma rede de segurança. Identifique pelo menos 3 pessoas de confiança que possam estar disponíveis para você em diferentes momentos do dia. Explique a elas o que você está passando e peça explicitamente o tipo de apoio que precisa. Seja apenas alguém para escutar, ajuda com tarefas práticas ou distração nos momentos mais difíceis. Crie um kit de primeiros socorros emocional. Reúna em uma caixa ou pasta digital recursos que possam te acalmar nos momentos de crise. Músicas que elevam seu espírito, fotos que trazem boas memórias, não relacionadas ao ex-parceiro, textos inspiradores, técnicas de respiração, números de telefone de pessoas e serviços de apoio. Estabeleça uma rotina mínima. Nos primeiros dias após a separação, até mesmo tarefas simples como levantar da cama ou tomar banho podem parecer monumentais. Crie uma rotina mínima diária, mesmo que seja apenas levantar, tomar água, fazer uma pequena caminhada ao ar livre e se alimentar adequadamente. Essa estrutura, por mais básica que seja, oferece algum senso de normalidade em meio ao caos. Pratique a autocompaixão. Você não precisa ser forte o tempo todo. É ok chorar, sentir raiva, medo, confusão. Fale consigo mesma como falaria com uma amiga querida passando pela mesma situação. Permita-se sentir tudo o que precisa sentir, sem julgamento. Limite o contato com o ex-parceiro. Se possível, implemente a regra do contato zero nos primeiros dias ou semanas. Se você tem filhos em comum ou outras razões que tornam o contato inevitável, estabeleça limites claros e considere ter um intermediário para as comunicações mais difíceis. Evite decisões importantes. Este não é o momento para mudanças drásticas adicionais em sua vida. Se possível, adie decisões, importantes que não sejam urgentes, até que o choque inicial tenha passado e você possa pensar com mais clareza. O próximo relato que vou compartilhar mudará completamente sua perspectiva sobre recomeços e te mostrará como é possível não apenas superar, mas florescer após um relacionamento tóxico. Mariana tinha apenas 24 anos quando saiu de um namoro de 5 anos que havia se tornado progressivamente controlador e isolante. Diferente de Ana e Patrícia, ela não tinha filhos ou laços financeiros com o ex-parceiro, mas enfrentava outro tipo de desafio: a pressão social e a sensação de ter perdido os anos mais importantes da sua juventude. Entrei nesse relacionamento aos 19 anos, ainda na faculdade. Era meu primeiro namorado sério. No início, confundi ciúme com amor, controle com cuidado. Aos poucos, fui me afastando de amizades, mudando meus planos de carreira para acomodar os dele, deixando de lado oportunidades porque ele não aprovava. O fim veio quando Mariana foi convidada para um programa de intercâmbio que representava uma oportunidade única em sua carreira. Quando Teiros, o namorado, deu um ultimato, ou eu ou o intercâmbio, algo finalmente clareou em sua mente. Foi como se eu tivesse acordado de um transe. De repente, pude ver com clareza absoluta que aquilo não era amor. Amor não diminui, amor expande. Amor não prende, amor liberta. Mesmo com essa clareza,
Os primeiros dias após o término foram devastadores. Mariana se viu enfrentando não apenas a perda do relacionamento, mas também questionando todas as decisões que havia tomado nos últimos 5 anos. Eu olhava para minha vida e não reconhecia nada. Tinha perdido contato com meus melhores amigos. Tinha desistido de estágios e oportunidades que podiam ter mudado minha carreira. Sentia que tinha jogado fora anos preciosos da minha vida e que nunca poderia recuperá-los. Esse tipo particular de luto, o luto não apenas pelo relacionamento, mas pelo tempo perdido e pelas versões alternativas de si mesma que poderiam ter existido, era especialmente doloroso. O que ajudou Mariana a lidar com esse choque inicial foi algo que ela chama de ritual de despedida e boas-vindas. Minha tia, que é psicóloga, me sugeriu criar um ritual consciente para marcar o fim daquela fase da minha vida e o início de uma nova. Não precisava ser nada elaborado ou místico, apenas algo simbólico para ajudar meu cérebro a processar a transição. Mariana escolheu fazer uma pequena fogueira no quintal da casa da tia, com todas as precauções de segurança, claro. Nela, queimou cartas antigas, ingressos de cinema guardados, pequenos presentes sem valor monetário, mas com forte carga emocional. Para cada coisa que eu queimava, dizia em voz alta uma lição que tinha aprendido. Esta carta me ensinou que palavras bonitas precisam ser acompanhadas de ações coerentes. Este ingresso me lembra que nunca mais vou abrir mão dos meus sonhos para satisfazer os de outra pessoa. Depois, Mariana plantou uma pequena muda de jasmim no mesmo local onde as cinzas haviam caído. O simbolismo era importante para mim. Das cinzas daquilo que me machucou, nasceria algo belo e perfumado. Pode parecer bobo para algumas pessoas, mas esse ritual me ajudou a processar emocionalmente o que minha mente racional já sabia, que eu precisava deixar aquela relação para trás para poder florescer. O choque inicial para Mariana foi seguido por um período de intensa redescoberta pessoal. Ela decidiu aceitar o intercâmbio e, durante os 6 meses que passou no exterior, manteve um diário onde registrava suas descobertas sobre si mesma. Eu fazia uma pergunta diferente todos os dias. O que eu realmente gosto de fazer nas manhãs de domingo? Qual tipo de música me faz querer dançar, mesmo quando ninguém está olhando? Que tipo de pessoa quero atrair para minha vida? Parece simples, mas eu tinha passado tanto tempo tentando ser o que meu ex queria, que já não sabia mais responder a perguntas básicas sobre meus próprios gostos e desejos. Essa prática diária de autoconhecimento foi fundamental para que Mariana reconstruísse não apenas sua autoestima, mas sua própria identidade. Aos poucos, ela foi descobrindo que, longe do controle e das críticas constantes, era uma pessoa muito mais capaz, criativa e resiliente do que imaginava. Hoje, 5 anos depois, Mariana é uma profissional bem-sucedida na área que escolheu. Passou por alguns relacionamentos, mas desta vez sabendo reconhecer os primeiros sinais de comportamentos controladores ou abusivos. Recentemente, começou a namorar alguém que, segundo ela, celebra minhas conquistas como se fossem dele e me apoia mesmo quando meus sonhos nos levam momentaneamente para direções diferentes. O que mais a surpreendeu em sua jornada foi descobrir que aqueles anos que ela considerava perdidos não foram em vão. Hoje, eu percebo que cada experiência, mesmo as dolorosas, contribuiu para me tornar quem sou. A dor me ensinou a valorizar a liberdade. O controle me ensinou a importância de estabelecer limites saudáveis. O isolamento me ensinou a valorizar conexões genuínas. Não foram anos perdidos. Foram anos de aprendizado intenso que me prepararam para viver uma vida mais plena e consciente agora. Há um momento no processo de cura em que você finalmente compreende a profundidade da sua própria força. É como aquele instante preciso em que o sol começa a nascer, após a mais longa e escura das noites. Imagine uma semente enterrada sob o solo. Na escuridão, no silêncio, quando ninguém está vendo, ela inicia o mais milagroso dos processos: romper sua própria casca. É um ato de coragem incomparável, porque a casca, embora limitante, era também sua proteção.
Ao se abrir, a semente se torna vulnerável, mas é somente através dessa vulnerabilidade que ela pode estender suas raízes para baixo e seus brotos para cima. Você, minha querida, é essa semente. O relacionamento tóxico que você viveu foi como um inverno rigoroso, frio, escuro, aparentemente interminável. Mas dentro de você, mesmo nos momentos mais gelados desse inverno, havia uma força vital que nunca se extinguiu completamente. E agora, no meio da sua dor, algo extraordinário está acontecendo. As lágrimas que você chora não são apenas de tristeza. São água que nutre a terra onde sua nova vida começará a brotar. A dor que rasga seu peito não é apenas sofrimento. É o som da sua casca se quebrando para dar lugar a algo maior, mais livre, mais verdadeiro. Você está no processo de se tornar. Assim como a borboleta que precisa lutar para sair do casulo, pois é justamente essa luta que fortalece suas asas para o voo. Você também está sendo fortalecida por cada momento desta batalha. Há uma antiga técnica japonesa chamada kintsugi, a arte de reparar porcelana quebrada com ouro. Em vez de esconder as rachaduras, os artesãos as destacam, preenchendo-as com ouro líquido. O resultado são peças ainda mais valiosas e belas do que eram originalmente, com veios dourados contando a história de sua quebra e reconstrução. Sua história de dor e superação é o ouro que preenche suas rachaduras. Não há motivo para escondê-las ou envergonhar-se delas. São marcas da sua jornada, evidências da sua capacidade de quebrar e, ainda assim, recompor-se em algo ainda mais extraordinário. Então, permita-se esse tempo de transformação. Honre cada etapa do processo: as lágrimas, a raiva, o medo, a incerteza. E saiba que, aos poucos, quase imperceptivelmente a princípio, você começará a sentir os primeiros raios de sol tocando seu rosto. Um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas com certeza um dia, você se perceberá sorrindo sem motivo aparente. Sentirá uma alegria inexplicável borbulhando de dentro para fora e compreenderá que aconteceu. Você floresceu. O relacionamento que te diminuía não define quem você é. A dor que sente agora não será sua companheira para sempre. O que permanecerá é a força que você está descobrindo, a sabedoria que está adquirindo e a mulher extraordinária que está se tornando. Como uma fênix, você está renascendo das cinzas da sua antiga vida. E acredite, suas asas são mais fortes e mais belas do que você imagina. Agora vamos falar sobre os passos práticos que você pode começar a dar hoje mesmo para iniciar sua jornada de cura e transformação. Primeiro, reconheça que buscar ajuda não é fraqueza, mas coragem. Se você ainda não procurou apoio profissional, considere fazer isso. Um terapeuta especializado em trauma e relacionamentos abusivos pode oferecer ferramentas específicas para seu processo de cura. Existem também grupos de apoio, tanto presenciais quanto online, onde você pode encontrar mulheres que estão passando ou já passaram por situações semelhantes. Compartilhar experiências pode diminuir a sensação de isolamento e mostrar caminhos possíveis. Livros sobre o tema também podem ser grandes aliados. Títulos como Por que ele faz isso? De Landy Bancroft, Mulheres que amam demais, de Robin Norwood, e Cura Emocional em Ritmo Acelerado, de Tina Craig e Jennifer House, oferecem insights valiosos sobre os padrões de relacionamentos tóxicos e caminhos para a cura. Se você está lidando com questões práticas como moradia, finanças ou questões legais relacionadas à separação, saiba que existem organizações que oferecem orientação gratuita ou a custos acessíveis para mulheres em sua situação. Antes de encerrar, quero que você pense por um momento. Qual seria um pequeno passo que você poderia dar hoje, agora mesmo, em direção à sua cura? Talvez seja ligar para uma amiga que você não fala há muito tempo. Talvez seja escrever uma carta que você não precisa enviar, expressando:
tudo o que ficou por dizer. Talvez seja simplesmente fazer uma promessa a si mesma de que, a partir de hoje, você se tratará com a mesma gentileza e compreensão que ofereceria a uma amiga querida. Lembre-se, a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, e você não precisa ver toda a escada para dar o primeiro passo. As histórias de Ana, Patrícia e Mariana mostram que é possível não apenas sobreviver a um relacionamento tóxico, mas usar essa experiência como catapulta para uma vida mais plena, autêntica e significativa. Elas provam que há vida, e que vida, após o fim de um relacionamento que não te nutria mais. E você, que passo você está disposta a dar hoje em direção à sua liberdade emocional? Compartilhe nos comentários abaixo um compromisso que você está fazendo consigo mesma. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com aquela amiga que você sabe que está precisando de esperança e inspiração neste momento. Às vezes, tudo o que precisamos para dar o primeiro passo é saber que alguém já percorreu esse caminho antes e chegou ao outro lado mais forte. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortaleçam sua jornada de autodescoberta e empoderamento. Você não está sozinha nesta caminhada, e juntas somos mais fortes. Até o próximo vídeo e lembre-se, você é muito mais forte do que imagina. A mulher extraordinária que você está destinada a se tornar já existe dentro de você, esperando para florescer.